Passo a palavra agora para a doutora Marcelise Azevedo, representando a Associação Brasileira de Justiças pela Democracia. Boa noite aos que compõem essa mesa virtual, que a gente já está se acostumando, né, com a ideia de mesas virtuais. Boa noite também aos colegas advogados e às colegas advogadas que estão nos acompanhando, também os magistrados. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito à ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, para estar aqui nessa noite para um evento com uma temática tão importante, tão relevante, que vai além do direito do trabalho, né? Vai além das discussões que podem parecer, a princípio, discussões restritas ao processo do trabalho, às temáticas trabalhistas, e o meu entendimento é que realmente é uma discussão muito mais profunda do que essa, como a Alessandra já antecipou na fala dela. Eu queria dizer também que eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui nesse evento que é promovido pela Rede Lado, porque eu fico aqui ao lado dos companheiros da Rede Lado, né? A Rede Lado é composta por escritórios de todo o Brasil, 25 escritórios, e o nosso escritório, o Escritório Mauro Menezes Advogados, é membro da Rede Lado, e a gente fica muito feliz de estar aqui ao lado dos companheiros, e eu vou agradecer o convite para a Rede Lado, nas pessoas da Sara e do Nuri, que são aí companheiros de todos os dias do cotidiano da Rede Lado. É um prazer estar com vocês aqui dividindo essa mesa virtual. Bom, o meu trabalho está super facilitado, né? Porque todo mundo que falou antes, especialmente os 4 palestrantes que falaram a princípio, trouxeram, acredito eu, todos os elementos relevantes para essa discussão. Tudo que a gente precisa pensar, tudo que é importante a gente ter em mente para encontrar, principalmente, uma solução para essa questão, um caminho para essa questão, eu acho que foram colocados todos os pontos pelos que me antecederam brilhantemente, né? A sugestão de fala para mim tinha relação com a paridade no acesso às ferramentas necessárias para a realização de audiências presenciais. E aí eu acho que é importante a gente fazer um link desse tema, que pode, como eu disse, parecer um tema voltado à advocacia trabalhista, especialmente, com um pilar da ABJD. Né? Eu estou aqui representando a BJD ao lado dos colegas da Rede Lado, e é importante dizer que a gente tem como principal pilar a defesa intransigente da democracia e da nossa Constituição. E nesse sentido, a gente se colocar ao lado dos trabalhadores, especialmente, para que eles não se vejam, trabalhadores e trabalhadoras, para que eles não se vejam prejudicados por mais uma volta que a roda do mundo está dando agora, e a pandemia está fazendo a gente dar mais uma volta nessa grande roda, a gente está pronto e a gente se coloca a postos para contribuir e ampliar o debate sobre esse tema. Então, a BJD tem como seus principais objetivos a defesa da democracia e da nossa Constituição, e a gente entende que o direito ao acesso à justiça pelos trabalhadores no contexto brasileiro é, obviamente, um direito fundamental. É a partir do entendimento de que esse é um pressuposto para o exercício dos outros direitos garantidos pela legislação, que esse assunto toma uma relevância ainda maior, né? E a gente tem que observar que um importante pilar da justiça do trabalho é a sua natureza protetiva e o reconhecimento da hipossuficiência dos reclamantes, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? E aí a gente vai para um ponto em que a Alessandra chegou brilhantemente, ao dizer que a gente está falando de um novo lugar de desigualdade social, que é o lugar da inclusão digital e tecnológica. Também Nilo, num dos comentários, falou sobre isso, sobre o fato de que a inclusão digital e tecnológica deve ser uma política pública. Né? Alguns dados do IBGE recentes, de 2018, falam que 4 em cada 10 brasileiros não tinham acesso à internet, e que, apesar de que 230 milhões de brasileiros têm smartphones ativos.
né? Então, a gente vive aquele enorme paradoxo que é a cara do nosso país de termos pouco acesso, verdadeiro acesso digital, inclusão digital e tecnológica, e milhões de pessoas com acesso a telefones celulares, a smartphones, né? Como já dito com propriedade pelas palestrantes, pelos palestrantes, a participação de um reclamante, dos seus advogados e testemunhas em um processo, ele pode ser tão complexo e dificultado quanto mais baixo o seu extrato social. E nos dias de hoje, o seu acesso à justiça. Quanto mais pobre o reclamante mais dificuldade ele tem de acessar essas novas modalidades de audiências, né? E o direito do trabalho, tanto material quanto processual, é sensível às condições econômicas. Sempre foi sensível às condições econômicas. Especialmente porque para os trabalhadores e para as trabalhadoras, em sua grande maioria, que sobrevivem de seus salários, a justiça do trabalho é uma justiça de desempregados. Uma justiça de pessoas que estão fora do mercado, que estão ali indo buscar, pleitear, né, um pagamento de uma verba que deveria ter sido paga, inclusive, enquanto ele estava trabalhando, e não só depois de um processo judicial, né? Esse princípio da acessibilidade, ele diz respeito à exigência de que todos, sem exceção, possam postular perante o judiciário com também qualidade e segurança, porque, na verdade, o que a gente está vendo e tem discutido bastante é que nessa paridade no acesso às ferramentas, a gente não está só falando de falta de acesso, a gente está falando também de segurança de acesso. Será que no dia da audiência eu vou ter como acessar a audiência? Isso já cria para o trabalhador, esse trabalhador de uma renda mais baixa, essa angústia, essa dificuldade e essa insegurança que não é boa para o processo e não é boa para o trabalhador, certamente. Então, eu não quero me alongar aqui trazendo elementos que já foram debatidos e explanados pelos nossos palestrantes, pelas nossas palestrantes, mas eu queria realmente colocar que esse cenário que nós estamos vendo, de dificuldades de acesso ao judiciário, dificuldade de acesso, e a gente está falando agora de ferramentas tecnológicas, de coisas que surgiram com a pandemia, são aquele nosso clichê do momento, que é que a pandemia fez, expôs, a gente inclusive fala isso no nosso artigo, né, Sara, que a Alessandra gentilmente citou, a gente expôs o que já era uma realidade, a realidade de falta de acesso à tecnologia. Só que o cenário de acessibilidade no âmbito do processo de trabalho, a gente precisa se lembrar. A reforma trabalhista já começou essa brincadeira, né? Quando a gente discutiu muitas vezes como alguns elementos da Lei 13.467, de 2017, dificultavam o acesso à justiça. O exemplo primordial é a questão do pagamento de custos no processo. Então, a gente vê que a Justiça do Trabalho que deve garantir, deve como origem a histórica proteção do trabalhador, por ser parte hipossuficiente, já sofreu alterações com a reforma trabalhista. Não acredito que a gente vá ter grandes retrocessos desse momento que está se vivendo agora. Eu acho que a gente vai ter que buscar realmente soluções, né? E já chegando aqui ao meu tempo de fala, eu queria mais uma vez dizer que a BJD está à disposição da advocacia trabalhista, à disposição para o debate sobre esse tema, porque a gente considera, com certeza, que a gente está falando aí de elementos que são relevantíssimos para o cumprimento da nossa Constituição e para que a democracia se assente também nas discussões relacionadas com o direito do trabalho e com acesso à tecnologia. Então, eu agradeço a possibilidade de fazer essa saudação à Rede Lado, a saudação a esse evento, e a gente sempre à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, Marcelise.